Fala pessoal, faz tempo que a gente não conversa por aqui. Isso é uma nova série de vídeos que eu estou produzindo, onde a gente vai pegar temáticas importantes de cada um dos autores, sociólogos, filósofos, historiadores, para discutir algumas questões aqui em sala de aula. Eu queria começar pelo que a gente chama de modernidade líquida do Bauman. Primeiro, né? O que é modernidade? Bom, quando eu falo a palavra modernidade, a modernidade ela tem vários significados. Então, dentro da história, quando a gente fala em algo moderno, é algo que geralmente rompe uma tradição. E quando rompe uma tradição, significa que ela vem no meio de uma crise, né? No meio de uma crise de identidade, uma crise de valores. E por isso o moderno, geralmente, ele é visto como uma ruptura. Então, quando a gente fala sobre a modernidade líquida, o Bauman ele vai dizer que a modernidade, que começa, né, se a gente for pensar historicamente, a grande ruptura ocidental, começa no final da Idade Média, com o Renascimento Cultural, e depois a Revolução Científica, pensando, né, numa obra muito importante do Thomas Kuhn, que é justamente a estrutura das revoluções científicas. A gente pensa que o Renascimento Cultural, ao questionar, mesmo que levemente, aspectos medievais, acabou desenvolvendo uma crise de pensamento necessária para dar uma abertura mental para que novos pensadores surgissem. Então, quando Maquiavel questiona o direito divino dos reis e traz para a gente uma visão muito prática de política, muito pragmática na obra O Príncipe, ele está desconstruindo e colocando em xeque, colocando em crise o pensamento medieval. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Galileu Galilei, apontando a sua luneta para a Lua, aquela luneta rudimentar, e percebendo que, na verdade, a Lua não é feita de um material etéreo, ela não é feita de um material especial, não é feita de éter, ela é cheia de imperfeições, ela lembra até o aspecto defeituoso da Terra. O Galileu ele está colocando em xeque aquela visão medieval, muito assentada nas visões antigas do Aristóteles, de que a gente tinha um universo formado por éter, por uma matéria quase divina. Quando a gente vê Michel de Montaigne questionando, né, o universalismo e trazendo uma visão de que, na verdade, bem e mal, certo e errado, são visões muito questionáveis, muito relativas. E quem é selvagem? Né? O indígena que consome carne humana em alguns rituais muito pontuais na América, né, dependendo do povo que você analisa, mesmo assim uma coisa super residual, eles são selvagens. E os europeus que estão queimando pessoas na fogueira da Inquisição em pleno século XVI, em nome de Deus, também não seriam selvagens? Quem é selvagem? Talvez selvagem seja aquele que a gente não conhece. Então, essa modernidade trazida pelo Renascimento Cultural, ela vai se desenvolver ainda mais na Revolução Científica, que traz o empirismo, o racionalismo, os novos métodos, as novas descobertas. E é interessante que nesse contexto a gente tem a industrialização no século XVIII, né? Por volta de 1750, a Inglaterra se industrializa e a gente tem a industrialização se desenvolvendo a largos passos. E aí muitas inovações surgindo, e é a partir daí que a gente entra no Bauman. Né? O Bauman é um autor extremamente importante para a gente. Quando ele fala de modernidade líquida, ele está falando que a modernidade tradicional, a modernidade sólida, como muita gente convencionou a chamar, ela está se desfazendo. Ou seja, ela está se modificando. A modernidade não acabou, ela se transformou. O Bauman não gosta do termo pós-modernidade, né? Porque esse termo é um termo que não significa muita coisa, né? Pós-modernidade. A gente fica até mais perdido do que o termo modernidade líquida. Então, modernidade líquida é a modernidade transformada. E transformada a partir de processos como a globalização, o advento da rede mundial de computadores, a internet. Então, algumas características das gerações antigas não cabem mais para as novas gerações. Né? Inclusive na forma de sentir o mundo, na forma de pensar o mundo, na forma de agir e no próprio sistema capitalista que também se transformou. Então o Bauman vai analisar todas essas transformações. Então vamos começar pela modernidade tradicional, a modernidade sólida. Quando eu falo em modernidade sólida, eu estou falando de um mundo da estabilidade. Então, em nome da estabilidade financeira, emocional, né? As pessoas, elas topavam criar relações onde essas relações eram relações mais duradouras. Então pensa, pode ser que, sei lá, o seu bisavô
a família já não estivesse muito unida, seu bisavô já não tem um afeto pela sua bisavó, mas em nome da família são feitos sacrifícios para que essa estabilidade não seja perdida, né? Então muitos casamentos permaneciam durante décadas, muitas vezes já falidos, né? Então tudo tem pró e contra, né, gente? Então a parte positiva, né, dessa estabilidade, existe uma espera, a gente sabe o que esperar das relações, né? Então a pessoa entrava no trabalho, por exemplo, e ficava uma vida inteira numa empresa e aposentava dentro dessa empresa. O meu avô mesmo, né, expondo aqui uma história pessoal, ele entrou na GM como estagiário, ele era bem novinho, ele tinha 17 para 18 anos, e ele se aposentou na GM. Ele fez carreira na GM e se aposentou com um cargo bom na GM. Então, quer dizer, ele ficou uma vida inteira dentro de uma empresa, né? A gente tem também, além da estabilidade financeira, a estabilidade afetiva, né? Então, casamentos longos, duradouros, onde muitas vezes você não tem mais paixão, não tem mais amor, não tem mais surpresa, mas você tem companheirismo, você tem a espera do outro, você tem o carinho, você tem uma estabilidade emocional. Outro ponto que é importante a gente pensar, segurança. A sociedade tradicional, ela é uma sociedade pautada na segurança. A segurança, ela é muito mais importante do que o risco. Então a ideia é não correr riscos, poupar o dinheiro, reinvestir esse dinheiro de uma maneira extremamente racional, né? Principalmente a preocupação dos mais antigos com a poupança, né? E justamente a segurança. Não correr tantos riscos. Quando a gente pensa na sociedade tradicional, na sociedade sólida, ela tem esse nome sólida porque ela é criada nessas bases. E uma dessas bases da modernidade sólida é justamente a estabilidade, a segurança, a ideia, né, de que você não pensa na pluralidade, você pensa no universal. Né? Então as pessoas costumavam colocar tudo dentro de uma mesma caixinha. Né? Então a explicação delas é uma explicação totalizante. Também tem, na modernidade tradicional ou sólida, a ideia das utopias, né? As utopias globais, gerais. Então, colocar o mundo todo numa caixa e aquilo vai ser melhor, né? Então, quando eu falo em universalidade, universalismo, é você tentar olhar as coisas de uma maneira total, de uma maneira geral, e não fragmentado, né? Então, quando a gente fala sobre hoje a discussão das identidades múltiplas, as pessoas mais antigas, elas têm uma dificuldade para entender isso, porque elas estão acostumadas a colocar todos na mesma caixa, né? E a gente vai ver alguns exemplos hoje nessa aula que eu trouxe para vocês. Agora, vamos falar sobre a modernidade líquida. O que mudou? Bom, primeiro, né? O capitalismo se globaliza. Com a globalização, a gente tem novas relações surgindo e com a internet, então, essas relações mais fluidas, né, que não respeitam tanto o espaço, porque hoje você pode se comunicar com uma rapidez muito grande com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então, hoje, a comunicação ela não conhece tantas fronteiras como conhecia-se antes. Né? E a partir daí você vê indivíduos que trocaram a ideia de segurança pela ideia de novidade, de risco. E toda uma juventude, né, que se coloca hoje em dia na inovação. Então, eu não consigo mais seguir uma carreira numa mesma empresa, isso seria até utópico de pensar pela própria configuração do capitalismo hoje em dia. Então o que eu vou fazer? Eu vou me arriscar. Eu vou trabalhar um pouco com isso, depois um pouco com aquilo, eu vou ser um nômade digital, vou viver cada dia num país. E as relações, elas vão se transformando também. Quando a gente pensa naquela necessidade de segurança, a segurança foi substituída pelo risco. Né, pela inovação. Então, uma juventude mais criativa. É uma geração que cria, que arrisca, que se joga, que vai, mas ao mesmo tempo eles não têm tanta estabilidade. Eles vivem num mundo instável. E no mundo instável, esse jogo de cintura é extremamente importante. Como que se impacta as relações amorosas, né? Bom, se você não tem a estabilidade, se você não tem o plano a longo prazo, se perceba que tudo é muito rápido, né? Tudo é muito descartável, tudo é muito efêmero. E tudo é muito feito a partir da vontade, do desejo. Enquanto na modernidade tradicional tem todo um planejamento prévio de toda uma vida, na modernidade líquida, esse planejamento prévio ele não aparece. O planejamento, na verdade, ele é imediato, quando existe. Porque pode não existir. É muito a onda do momento. Eu vivo o momento, a gente chama de presentismo. É o presentismo.
É o individualismo, eu, no presente, o que eu quero agora, para mim, para minha vida, que é prazeroso. Então, ao invés do senso de dever, existe hoje o senso de prazer. Ao invés de planos a longo prazo, existe o imediatismo. E ao invés da estabilidade, a inovação, a novidade, a rapidez, a juventude, e tudo fica velho muito rápido. Por isso, muitas vezes, quando Bauman analisa os relacionamentos amorosos, ele percebe que se tornam relações muito objetificadas. Por quê? Porque você não está procurando um companheiro para a vida toda. A ideia de casamento para uma geração nova, como essa, inovadora, livre, muito individualista, inclusive, parece uma prisão. Dá até um mal-estar nessas pessoinhas falar sobre isso, né? Até porque tem outras discussões em jogo. A multiplicidade das identidades, das personalidades. Então, na modernidade tradicional, acho engraçado isso, né? Você tem aquela divisão, né? GLS, pensa na questão sexual. GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Ou você é gay, ou você é lésbica, ou você é simpatizante. É fechado, né? É uma caixinha. Agora você vê, por exemplo, os LGBTQIA+, né? E esse mais, uma série de outras identidades. Então, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, assexuais, a gente tem as pessoas de gênero fluido, a gente tem uma série de elementos ali que hoje são identidades e que muita gente nem concorda com essa classificação. Para que classificar? Né? Se nós podemos ser o que nós somos, aqui na hora, no momento, viva o momento, viva o agora. Só que esse lado positivo, bonito da modernidade líquida, ele tem um problema. Se você não planeja a sua vida a longo prazo, você vai envelhecer. Se você vive o presente, por mais bonito que seja esse aspecto do presentismo, livre, traz uma noção de liberdade, quando você tiver 70, 80 anos e você não tiver construído nada, o que acontece? Esse discurso do indivíduo, eu vivo o presente, eu vivo o momento. E como é que a gente insere isso na responsabilidade emocional perante um outro indivíduo? E quando alguém deseja vínculos mais profundos com você, mas você não quer essa vinculação para viver a sua liberdade, seria isso uma porta para a solidão? Por isso Bauman vai dizer que por mais que em ambas as sociedades existam prós e contras, na modernidade líquida a gente lida com uma geração extremamente frágil. Frágil porque, embora inovadora, embora libertária, embora uma sociedade, né, onde você tenha as coisas muito rápidas, muito produtivas, muito fluidas, você não tem planejamento. Então, muitas vezes, essa liberdade excessiva, esse imediatismo, eles vão se configurar em relações rasas, que não se aprofundam. Relações extremamente superficiais, que mudam a cada instante e que não se manifestam de uma maneira profunda, não criam raiz. E a partir daí a gente começa a perceber que muitas vezes, para tentar fugir dessa solidão que deriva desse imediatismo, desse individualismo, as pessoas consomem mais. Então o consumo ele é uma espécie de um bálsamo para essa pessoa que não cria vinculações, que muitas vezes se sente perdida e solitária, mas extremamente livre, liberta, mas por não criar vínculos, essa pessoa ela está numa situação muitas vezes solitária. E como ela não consegue lidar com a solidão, esse desespero da solidão faz com que ela consuma. Só que tem um problema. O consumo também é imediatista. Você vai consumir um produto e você vai ficar super alegre naquele momento. Mas isso não vai acabar com o vazio que existe dentro de você. Porque esse vazio emocional você não consegue suprir com coisas, com objetos. E nem com pessoas que você objetificou. Porque sim, né, nessa coisa da troca, estamos nos tornando cada vez mais narcisistas. O narcisista, se você for estudar o transtorno de personalidade narcisista, você vai perceber que uma das características desse transtorno é justamente a ideia da troca. Ou seja, você não gosta de alguém pelo que a pessoa é, mas pelo que ela pode te oferecer. E a partir do momento que você suga ela, como você faz com uma latinha de Coca-Cola, suga ela como você faz com um iogurte, por exemplo, ela perde o valor. Você descarta e diz próximo, 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 porque o que vale é a sua satisfação e não é mais criar um vínculo com o outro. Isso mostra que é uma sociedade mais superficial, mais rasa
que embora não tenha os problemas da anterior, criou novos problemas, e é justamente nisso que a gente se insere. Por isso, quando Bauman desdobra na obra O Amor Líquido a análise específica sobre esses relacionamentos superficiais, ele vai mostrar pra gente que isso tudo tem a ver com essas transformações do capitalismo, da globalização, da internet, né, do advento de novas relações, onde é muito fácil, hoje em dia, você trocar alguém. Abrir um aplicativo hoje em dia é você conseguir um companheiro, nem que seja para uma aventura amorosa, pontual, né? Onde você vê um menu de pessoas, uma cartela de pessoas, né? Você está ali justamente olhando objetos de consumo. Quero, não quero. Gosto, não gosto. Pego, não pego. Simples assim. Sem entender que por trás disso tem um ser humano com sentimentos, muitas vezes com uma autoestima extremamente baixa, uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está ali muitas vezes com ideações suicidas. E quando você descarta ela desse jeito, quando você olha para ela de uma maneira tão superficial, você está objetificando essa pessoa. Só que aí vem um grande truque. Você não está fazendo só isso com os outros também estão fazendo isso com você. Você objetifica o outro nas redes sociais, mas o outro também te objetifica. Ou seja, essa sociedade onde somos objetos superficiais, que parecemos super inovadores, super livres, mas que carece de vinculação afetiva, de responsabilidade afetiva e carece de solidez nos relacionamentos. Se eu não sei o que esperar de você, como é que eu vou contar com você para alguma coisa? Se não existe uma relação sólida entre a minha pessoa e você, então talvez a gente não se importe tanto um com o outro. Porque é tudo imediato. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô. Hoje eu te quero, amanhã não te quero. Hoje tá bom, amanhã não está. E tem uma gama de pessoas me querendo, uma gama de pessoas à minha espera para poder aproveitar essa liberdade, essa rapidez, essa fluidez. A gente só esquece que o tempo passa. E quando o tempo passa, ele passa para todos. E o tempo tende a ser bastante cruel, porque ele vai degenerando a gente. E sim, todos vocês vão degenerar fisicamente, mentalmente e até emocionalmente, muitas vezes. E quando você não for nada além de uma alma machucada, um corpo envelhecido, cheio de dores, como é que você vai viver o imediato, o agora? E cadê a construção de uma relação? São só provocações para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Gente, um prazer estar de volta com vocês. Vamos ver os próximos vídeos, os próximos temas. Mandem as sugestões. E se tiver algum desabafo, alguma relação com esse vídeo, alguma história pessoal, comenta aqui embaixo nos comentários do YouTube, que eu vou ficar super feliz de ler e responder para vocês. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.